Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos tratar a respeito do tema adoção. E para a gente conversar a respeito da adoção, eu queria falar com vocês a respeito de 3 perguntinhas que vão nortear o nosso estudo aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero responder com vocês quem é legitimado a adotar, ou seja, no nosso ordenamento jurídico, quais são as pessoas que vão poder promover uma adoção. Em segundo lugar, eu queria responder para vocês o que significa adoção nuncupativa. E por último, eu gostaria de tratar a respeito da diferença da adoção internacional para a adoção nacional. E para a gente responder a nossa primeira pergunta, ou seja, quem são os legitimados para adotar, a gente precisa ver alguns dispositivos do ECA. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que qualquer pessoa maior de 18 anos, desde que ela se habilite, se cadastre, passe por todo o procedimento passível de adoção, ou seja, ela tenha reconhecimento por parte de uma equipe multiprofissional sobre a capacidade dela ter esse cuidado com a criança, vai poder adotar. Então, em regra, a partir dos 18 anos, qualquer pessoa pode adotar. O que a gente tem que tomar cuidado? Bom, qualquer pessoa, em regra, pode adotar, mas a gente tem que ter essa diferenciação de 16 anos entre aquele que vai adotar e aquele que será adotado. Então, uma pessoa de 18 anos pode adotar uma criança de até 2 anos para a gente ter essa diferenciação dos 16 anos. Também é possível acontecer a chamada adoção conjunta, ou seja, aquela adoção que acontece por parte de um casal. Então, quem vive em uma união estável ou é casado também pode adotar conjuntamente, sendo os dois maiores, e aí a gente vai aplicar essa regra dos 16 anos de diferença em relação aos 2 membros do casal. Beleza? A segunda pergunta, que diz respeito à adoção nuncupativa, a gente tem que entender o que significa, em primeiro lugar, essa adoção nuncupativa. Em regra geral, quando a gente fala em adoção, a adoção é um procedimento judicial que, ao final, o juiz, pela sentença, torna uma pessoa, dá a essa pessoa a condição de filho de uma outra pessoa. Em regra, essa sentença do juiz é um ato constitutivo que vai constituir a partir dali, ou seja, com efeitos ex nunc, a partir do momento que há aquela sentença, constitui essa nova relação de filiação, quebrando os vínculos com a família anterior e passando a ter vínculos com a nova família, ou seja, com a família adotiva. A adoção nuncupativa, também chamada de adoção pós-mortem, ela tem algumas peculiaridades, porque ela vai acontecer quando uma das pessoas, um dos adotantes, vier a falecer no curso do processo. Então, já entrou com o processo de adoção, já passou pelo estágio de convivência, e aí no meio do curso do processo de adoção, a pessoa já manifestou que quer adotar, só que ela vem a falecer. O que vai acontecer nesse caso? Então, no caso da adoção nuncupativa, o ECA estabeleceu que essa sentença ela vai retroagir à data da morte. Por quê? Para garantir a condição de filho na data da morte. Isso vai ter efeitos para fins sucessórios, porque tem que ser filho no momento da morte para poder receber herança, Então vai ter sim essa possibilidade de reconhecimento, só que ele vai retroagir para a data de falecimento do adotante, ok? Já em relação à adoção internacional, a gente precisa diferenciar e tomar um cuidado. Porque muitas vezes quando a gente fala em adoção internacional, nós pensamos que se trata de uma adoção por estrangeiro e não é verdade. A adoção internacional é aquela feita por pessoas que são residentes fora do Brasil. Ah, tá. Então estrangeiros podem adotar se morarem no Brasil? Podem, só que a gente não vai estar tratando necessariamente uma adoção internacional. A adoção internacional pode acontecer inclusive com brasileiros que morem fora do país. Então, brasileiros que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, podem adotar uma criança brasileira? Pode, mas vai ser uma adoção internacional, porque o que importa aqui é a residência, é a moradia. A grande peculiaridade da adoção internacional diz respeito ao estágio de convivência.
Então, o estágio de convivência, normalmente ele é de 90 dias e ele é cumprido no Brasil. Na adoção internacional, o estágio vai ter que ser cumprido no Brasil, necessariamente, e ele pode ter um prazo de 30 a 45 dias. Então, cuidado, não pode o casal estrangeiro ou o casal residente fora do país retirar a criança do Brasil para cumprir o estágio de convivência. Não, o estágio de convivência ele tem que ser cumprido totalmente dentro do país, ok? Bom, pessoal, por hoje então a gente tratou de alguns temas relativos à adoção e na próxima aula nós iremos conversar a respeito de poder familiar e iremos ver alguns detalhes sobre o poder familiar, como se dá a destituição, como se dá a extinção, se é possível a suspensão desse poder familiar, tá bem? Então, até breve, um abraço!